Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, falarmos de assuntos atuais, assuntos relevantes para as nossas vidas dentro da palavra de Deus, Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. É um artigo de 2018 esse artigo, tá? Mas nós sentimos o desejo de trazê-lo nesta noite para você. É tão útil como a xícara, é um artigo da revista Visão Missionária, é escrito pelo pastor Ebenezer Carlos. E ele fala, queridos, sobre a xícara, comparando a xícara com as nossas vidas. Nós devemos ser tão úteis no nosso dia a dia, assim como uma xícara é para nós. E relendo este artigo, mas antes de conversar sobre ele, eu queria parabenizar a nossa MCM, a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, pelo belíssimo trabalho realizado ali no dia 6, né? Foi muito, muito bonito mesmo, no domingo passado, retrasado na verdade, né? Um trabalho maravilhoso feito pela nossa MCM. Essas mulheres coreografando, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um exemplo para as nossas vidas, exemplo para serem seguidos. Vocês cantando, estava muito bonita aquela mulherada linda ali, aquele coral maravilhoso, adorando ao Senhor. Isso é muito bom. Se você ainda não assistiu, vai no Facebook Batistas de Almadina, que você vai encontrar a programação de 64 anos da nossa MCM e você vai ver que MCM ativa, maravilhosa, dedicada ao Senhor. Estava ali louvando e agradecendo a Deus pelos seus 64 anos. A nossa MCM, ela tem uma marca, né? Ela tem um marco de ser mais velha que a nossa igreja e ser mais velha que a própria cidade de Almadina, né? Então nós louvamos a Deus porque a Igreja Batista Sinai de Almadina é composta por mulheres dedicadas que adoram ao Senhor, que louvam ao Senhor. Então parabéns a cada uma de vocês. Nós estamos hoje aí sentindo a falta do nosso pastor Robson Santos Costa. Estamos com problemas técnicos aqui, mas no próximo estudo, em nome de Jesus, vai estar tudo resolvido. Nós teremos a presença do nosso pastor. Mas vamos orar? Vamos orar ao nosso Deus? Eu convido você a reclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse instante. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas, pela tua presença em nós. Obrigada, Senhor, porque, ó Deus, tu tens feito maravilhas, ó Pai, em nossas vidas e nós te louvamos, te exaltamos e te adoramos porque só tu és digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. Senhor, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos aqui hoje porque, ó Deus, tu operaste um milagre tremendo em nossas vidas e aqui nós estamos. Nós louvamos ao teu nome pela oportunidade que tu nos deste mais uma vez de fazermos a tua obra, de fazermos o teu trabalho, de estarmos, ó Deus, na tua obra, glorificando e exaltando o teu nome. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Tão útil como a xícara, artigo da revista Visão Missionária, é um artigo de 2018, escrito pelo pastor Ebenezer Carlos. E, queridos, ele começa com uma pergunta para mim e para você. Do que você está se enchendo? Quais são os sentimentos que permeiam, que enchem o seu coração, que você guarda dentro de você? É rancor, tristeza, raiva? Ou o seu coração está cheio de alegria, de amor, de compaixão pelo próximo? E o pastor ele fala aqui, né? E ele compara a nós a uma xícara, a utilidade de uma xícara. E lendo aqui, vendo essa xícara,
com este cafezinho com leite dentro, eu me lembrei de uma história, né, que fala a respeito do café derramado. Não sei se você já ouviu essa história, eu contei em 2018 ali na Igreja Batista Sinai, em Itabuna, e relembrei essa história quando estava lendo o artigo. O autor diz mais ou menos assim: o pai levantou para tomar aquele cafezinho, já estava atrasado para o trabalho. Mas, como todo bom brasileiro, como todo bom baiano, gosta de um café. E ele ali todo arrumado, já de paletó, camisa branca, já pronto para sair para trabalhar. Ele tinha acabado de tomar o seu café, mas ele tinha um hábito que eu também tenho, de tomar aquele golinho de café depois que termina de tomar o café. E aí ele foi e estava tomando, né, de pé já, ali adiantado a hora. Ele estava ali tomando aquele golinho de café e de repente a sua menina de 8 anos vem correndo, se lança nos seus braços, se joga nos seus braços e aí, imagine o que aconteceu? Derramou o café. E aquele pai, muito nervoso, começou a brigar com a criança. E aí a mãe, vendo o pai brigando com a menina, se estressou e começam a brigar. E aquele pai sai brigado de casa, vai tirar o carro da garagem, acaba batendo o carro, arranhando a porta do carro na parede da garagem. E ele sai e quando chega no trabalho, ele briga durante o trânsito. E aí quando ele chega no trabalho, né, que ele vai conversar com a pessoa que o estava aguardando, o que é que acontece? Ele perde o contrato de trabalho porque ele chegou atrasado e ele estava muito estressado. Eu sei que ele terminou o dia mal-humorado, zangado e chegou em casa desse jeito. O seu dia não foi dos melhores. E ele chegou em casa e aí, o que foi que ele fez? Não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, simplesmente vai para a cama, vai dormir, esperando que amanhã seja um dia melhor. Mas, queridos, uma pergunta o autor faz para a gente. Por que derramou o café? Por que derramou o café? E aí você deve estar imaginando assim, não, derramou o café porque a filha se lançou nos braços do pai, né? Mas não, derramou o café porque era café que tinha dentro da xícara. Era café que tinha dentro da xícara. Então, queridos, a xícara, ela é um recipiente que é pronto para servir, né? Ele é pronto para servir. E porque tinha café ali dentro da xícara, foi derramado café. Se tivesse leite, teria sido derramado leite. Se tivesse chá, teria sido derramado chá. Se tivesse água, teria sido derramado a água. E muitas vezes, nós derramamos aquilo que está dentro dos nossos corações. Então, cuidado, muito cuidado com as suas reações aos intempéries da vida, aos imprevistos da vida. Porque nós derramamos, nós deixamos sair daquilo que o nosso coração está cheio. Então, a xícara, ela é um recipiente feito de cerâmica, de vidro ou de porcelana, ou mesmo de plástico. E destina-se a quê? A servir chá, a servir café, a servir leite, a servir qualquer outra coisa do gênero. Ela parece um recipiente frágil, mas, queridos, a xícara é extremamente resistente. Tem um aspecto delicado, você vai ver que lindinha essa xícara de porcelana que está aí na foto. Ela tem um aspecto delicado, mas em contrapartida, a xícara, ela enfrenta altas fervuras sem demonstrar qualquer alteração no seu material. Pequena ou grande, sua função é servir. Seja xícara de chá, seja xícara de café, seja xícara de sopa, a função da xícara é servir. E se ela recebe um pouquinho, ou se está apenas cheia pela metade, ela continua servindo e vai servir muito bem, mas não tão bem quanto se ela estivesse cheia, né?
Então, mas há pessoas, queridos, e aí o autor compara as nossas vidas à vida de uma xícara. Que há pessoas que ficam só, que às vezes a gente compra uma xícara linda, maravilhosa, e aí ao invés de nós usarmos, nós colocamos no armário, nós colocamos na prateleira para enfeitar, né? Nós colocamos para ornamentar a nossa casa e não a utilizamos para a função que ela foi criada, que é a de servir. E muitas pessoas passam pela vida assim. Muitas pessoas passam pela vida sem se dar conta de que sua vida poderia ser útil, que sua vida poderia ser útil no reino de Deus, que sua vida poderia ser útil para com o próximo, que a sua vida poderia ser útil como uma xícara. E aí, nós vamos falar aqui a respeito, né, das xícaras, dos tipos de xícaras, comparando com as nossas vidas. A primeira xícara que o autor traz para a gente é a xícara de vidro. A xícara de vidro transparente. A xícara de vidro transparente. O interessante da xícara de vidro transparente é que o vidro ele é incolor. Ele é incolor, dá para se ver o que tem dentro, né? O conteúdo que está dentro da xícara. A xícara transparente, de vidro transparente, ela é indicada para ser usada para ambientes escuros, pois facilita a entrada da iluminação. O vidro transparente, ele facilita essa entrada da iluminação, ele permite que a iluminação de fora adentre ao seu recipiente. Mas o vidro transparente, ele oferece elegância, sofisticação, nobreza, e ele permite a visão total da bebida que está no seu conteúdo. No entanto, o seu poder de isolamento de calor, ele é mais limitado, fazendo com que a bebida esfrie rapidamente. Então, o que acontece? Quando você for consumir um café em uma xícara de vidro transparente ou um chá, é melhor que você coloque uma temperatura mais elevada a esse conteúdo, para que assim, né, você deguste o cafezinho bem quentinho. E o formato da concha e a baixa capacidade de condução térmica do vidro reduz assim o risco da gente queimar a ponta da língua quando vai tomar aquele café. Então, quando vai degustar uma bebida bem quentinha. Então, que eu e você, em nosso dia a dia, sejamos tão sinceros, tão transparentes, tão verdadeiros como uma xícara de vidro. Que possamos ser úteis, que possamos permitir que a luz de Deus adentre as nossas vidas, adentre os nossos corações, que possamos reter esse calor, que tenhamos dificuldade de reter as fervuras que muitas vezes acontecem em nossas vidas e que alteram o nosso proceder e que muitas vezes agimos de forma imprudente, que possamos, queridos, deixar que essa fervura perca um pouquinho do seu calor e que possamos, com delicadeza, com ternura, com amor, com compaixão, não permitir que aquilo que está dentro de nós, né, que aquele sentimento venha estar tomando conta de nossas vidas a ponto de estarmos queimando os corações de outras pessoas. Que possamos estar sendo bênção, que possamos permitir que as pessoas degustem do sabor de Jesus Cristo que está em nós. Então, que possamos, eu e você, ser tão transparentes como uma xícara de vidro. A palavra de Deus, em Salmos 15, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí o salmista mesmo, ele responde: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então o salmista ele pergunta para Deus: Senhor, olha, quem habitará no teu tabernáculo? Quem adentrará as tuas casas?
E aí, a tua casa, e aí ele mesmo responde, aquele que anda sincero de coração. Aquele que anda sincero de coração, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração. Que eu e você possamos ser sinceros de coração, possamos falar a verdade, possamos que as pessoas venham ver em nós o brilho de Jesus Cristo. E aí, a gente vai ver em Efésios, capítulo 4, versículos 24 e 25, que a palavra de Deus nos diz assim: e revistai-vos do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Que possamos, eu e você, deixar de falar mentiras. Às vezes existem pessoas que têm uma capa, que tem uma embalagem, né? Tem pessoas que são assim, você vê uma coisa, né? Você vê a aparência te mostra uma coisa, mas por dentro é outra completamente diferente. São sepulcros caiados, né? Por fora é muito bonito, mas por dentro existe podridão. Que eu e você sejamos tão transparentes como a xícara de vidro, que as pessoas possam perceber o brilho de Cristo dentro de nós, que as pessoas tenham a percepção daquilo que está dentro dos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. E aí o autor fala também a respeito de uma outra xícara, que é a xícara de vidro fumê. A xícara de vidro fumê. Esse vidro ele é mais resistente do que o vidro transparente. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente ao impacto, né? Não sei se você já teve aquela oportunidade de ter uma xícara ou um prato de fumê, de Duralex, que cai no chão. Ele é mais resistente àquele impacto da queda, mas quando ele cai, que muitas vezes quebra, os vidros eles ficam tipo bolinhas, né? Eles não ficam fragmentados, estichalhados aqui com pontas, pontiagudos, mas eles ficam em pequenos fragmentos pouco cortante, evitando assim um risco de ocorrer ferimentos ao próximo. Que nas provações da vida, eu e você nunca deixemos de mostrar que o nosso alvo é o Senhor Jesus. Que nas provações da vida, mesmo que as dificuldades do dia a dia venham nos quebrar, que não possamos ferir aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos permanecer no alvo, que é Cristo, sabendo que é o Senhor que nos conduz, que é o Senhor que está a nos conduzir em todo o caminho, em toda a nossa trajetória. Deus está conosco a todo instante, a toda hora. Então, que possamos fazer como Paulo ali na igreja de Filipenses, falando aos Filipenses, que diz assim em Filipenses 3, versículo 14, que ele diz: olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que prêmio é este? Que prêmio é este que eu e você aguardamos, que estamos aí na corrida, que muitas vezes nessa corrida da vida existem obstáculos aos quais nós temos que atravessar. Existem obstáculos que muitas vezes nós acabamos caindo. Existem obstáculos que muitas vezes nós batemos de frente, mas nós precisamos, queridos, levantar, sacudir a poeira, erguer a cabeça e prosseguir para o alvo, que é Cristo. E prosseguir para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E que prêmio é esse? É a vida eterna. Então a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos perseguições, mas Jesus Cristo nos convida a termos o quê? Bom ânimo, a termos bom ânimo. Então, querido, se por acaso nessa trajetória da vida, nesse percurso, nessa caminhada, você foi ferido,
você foi impactado, que você seja como uma xícara de vidro fumê. Que mesmo os impactos, que você seja resistente a esses impactos. E mesmo que esses impactos venham a fazer você quebrar, que você não venha, queridos, a ser cortante. Que você não venha ferir o seu próximo. Que você saiba que você tem aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos fortalece, aquele que renova as nossas forças como as da águia, aquele que nos dá ânimo para viver, que é o Senhor Jesus. E assim nós vamos prosseguir para o alvo, firmes, inabaláveis na fé em Cristo Jesus. E aí o autor, ele fala também sobre uma outra xícara, que é a xícara de cerâmica. É uma xícara muito usada. Agora, a xícara de cerâmica e a xícara de porcelana são xícaras muito usadas. E a xícara de cerâmica, ela é similar à xícara de porcelana. Elas têm um design perfeito para louças de uso diário, né? É aquela louça que a gente usa diariamente para tomar aquele chazinho, aquele cafezinho. A cerâmica, ele é um material muito resistente e conta com uma textura um pouco acentuada. E ele consegue, a xícara de cerâmica, ela consegue manter a temperatura da bebida por muito mais tempo. Então, ele absorve com maior rapidez o calor e vai liberando esse calor mais lentamente, né? Permitindo que a bebida seja devidamente apreciada. Que eu e você sejamos tão fortes e resistentes diante das situações diárias da vida. Assim como a xícara de porcelana ela é resistente para o uso diário, para o uso do dia a dia, que eu e você também possamos ser fortes e resistentes diante das situações, diante dos intempéries do dia a dia. Que eu e você possamos absorver com maior rapidez a ação do Espírito Santo em nossas vidas e possamos liberá-la de forma graduada, permitindo que as pessoas que estão ao nosso redor possam saborear o Espírito Santo de Deus, possam saborear, possam sentir aquele aroma agradável do Espírito Santo de Deus em nós, que as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade, que é a fidelidade, que é a fé, que as pessoas possam apreciar os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. E aí a palavra de Deus nos diz assim, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse isso à igreja, ali em Filipenses, a igreja preocupada com Paulo passando por provações, e a igreja preocupada, manda ali o pastor ver como Paulo estava preso, e Paulo diz ali, consolando a igreja, confortando a igreja, falando sobre a alegria que deve permear o nosso coração como servos de Deus. Paulo, por fim, diz à igreja, olha, queridos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto eu sei passar por momentos difíceis, quanto eu sei passar por momentos alegres, tanto eu sei passar por momentos de guerra como momentos de paz, tanto eu posso ter fartura, quanto eu posso ter escassez, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava pronto e fortalecido para as situações diárias que ocorrem em nossas vidas. E esse fortalecimento de Paulo não veio do próprio Paulo, mas da ação do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. Então, queridos, que eu e você, assim como a xícara de porcelana, que é forte e resistente para o uso diário, que eu e você também possamos ser fortes e resistentes diante das situações da vida, das situações que nós passamos em nossas vidas. Que há momentos que nós temos fartura, mas há momentos que há farta de tudo. Falta tudo, né? Há momentos que nós estamos vivendo momentos de paz, de tranquilidade,
Mas muitas vezes também nós estamos vivendo momentos de guerra. Há momentos que nós estamos tranquilos e de repente vem o imprevisto, vem o de repente da vida em nossas vidas. E aí nós precisamos, sim, estar fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus para resistir aos dias maus, para estarmos prontos, resistentes às dificuldades e às situações de nossas vidas e que eu e você possamos fazer como Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o autor fala aqui a respeito da xícara de plástico, né? A xícara de plástico, se você for observar, ela é uma xícara mais leve, né? Ela é uma xícara mais leve. A xícara de plástico, ela é mais indicada para crianças, para festas infantis. Às vezes tem aquelas xícarazinhas de café, né, de plástico, mas a gente não usa muito assim, mas é uma xícara mais leve. Quem tem problemas na mão, nas articulações, é uma xícara ideal para você estar segurando. O risco de acidente com os cacos da xícara de plástico é praticamente nulo. É praticamente nulo. Elas são leves, elas são coloridas, elas são resistentes. O tipo de plástico usado na fabricação é projetado especialmente para reter o calor e conservar a temperatura da bebida. Queridos, o Senhor, Ele leva o meu fardo, Ele leva o seu fardo, Ele alivia o meu e o seu sofrimento. O Senhor nos faz ficar leves, que possamos ser leves, assim como a xícara de plástico, que possamos, nós fomos projetados por Deus para retermos o calor, o brilho do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos diz que Deus colocou em nós o seu Espírito. Deus nos deu o fôlego da vida e eu costumo dizer que em nós tem um vazio do tamanho do Espírito Santo de Deus, porque nós fomos criados para sermos filhos de Deus, para refletirmos o calor e o brilho de Cristo em nossas vidas. Nós fomos criados também, queridos, para sermos resistentes. A Bíblia nos diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha, no mundo vocês terão aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus nos fez para resistirmos aos intempéries da vida. Deus nos fez, nos capacitou para retermos o calor e o brilho do Espírito Santo de Deus em nós. E o nosso risco ao próximo, ele precisa ser nulo. Ele precisa ser praticamente nulo, que eu e você não sejamos nocivos ao próximo, mas que possamos ser benéficos para com aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é um convite de Jesus Cristo dizendo: olha, venham a mim. Às vezes as nossas vidas estão tão atribuladas, nós estamos tão sobrecarregados que os nossos ombros ficam assim, encurvados. Nós não conseguimos erguer as nossas cabeças, os nossos ombros, porque o fardo que levamos, ele é muito grande. O fardo que carregamos, ele é pesado. E aí Jesus Cristo diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vocês estão oprimidos? Eu vos aliviarei, eu levarei o fardo de vocês, eu vou deixar vocês leves, coloridos, resistentes à vida. Então tomem de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão sim descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí 1 Pedro 5, 7 diz: olha,
lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, tudo aquilo que está sobrecarregando o seu coração, que tem deixado você sem dormir, que tem deixado você chorando pelos cantos, que tem deixado você com os ombros encurvados, sem conseguir erguer a sua cabeça. Lance sobre Deus. Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele tem um cuidado todo especial para com a sua vida. A Bíblia nos diz, querido, a Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Então Deus tem um amor todo especial por mim e por você. Então lance sobre Deus toda a sua ansiedade e Deus, ele tem cuidado de você. E aí, o autor fala de uma xícara aqui, que é a xícara quebrada. Que é a xícara quebrada. O interessante da xícara quebrada é que muitas vezes, diante das adversidades da vida, diante dos intempéries da vida, nós acabamos quebrando, acabamos caindo, né? Acabamos fazendo como Elias, né? Elias ali, depois de lutar com os 450 profetas de Baal, o que é que Elias faz? Elias vai para a caverna. Elias não aguentou. Chegou um momento que Elias disse: olha, eu não aguento mais, eu quero morrer. Deus me leva, eu quero morrer. Às vezes nós estamos vivendo momentos em nossas vidas assim, que estamos pedindo a Deus a morte, que os problemas são tão grandes, que as adversidades e as tribulações e as dificuldades da vida são tão grandes que nós nos sentimos impotentes, como uma xícara quebrada. Então, queridos, que eu e você nunca nos sintamos impotentes diante das adversidades da vida. Que eu e você possamos nos refugiar no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, a palavra de Deus nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas, são eternas. Então Paulo, dizendo ali à igreja, ele diz: olha, nós não desfalecemos, as dificuldades, as tribulações são grandes. Mas, queridos, nós não nos sentimos impotentes, nós não desfalecemos. Por quê? Porque mesmo que o nosso homem exterior quebre, o interior, contudo, ele se renova. Ele tem uma nova utilidade no Senhor. A Bíblia nos diz que Deus renova as nossas forças como as da águia, que as misericórdias do Senhor para com as nossas vidas, elas se renovam diariamente. E isso é a causa de eu e você não sermos consumidos. Então essa momentânea e leve tribulação que nós vivemos hoje, que nós estamos vivenciando agora, ela produz em nós, é isso que Paulo estava dizendo, um peso eterno, de uma glória muito excelente, né? De uma glória muito excelente. Não, que eu e você não atentemos para as coisas que nós estamos vendo, porque essas coisas elas são passageiras, elas são momentâneas, mas que eu e você nos atentemos para as coisas eternas. Que eu e você nos atentemos para as coisas celestiais. Que eu e você prossigamos olhando para o alvo que é Jesus Cristo, buscando, né? Alcançar o prêmio da vida eterna. Então, queridos, não sintamos desfalecidos. Em 2 Coríntios 12, versículo 9 e o 10, a parte B, nos diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. A Bíblia nos diz que Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo orava ao Senhor pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne, porque a ideia de Paulo, o pensamento de Paulo era que se ele se livrasse daquele espinho da carne, ele conseguiria fazer melhor a obra do Senhor. Mas qual a resposta de Deus à oração de Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez as dificuldades da vida, as intempéries da vida, os problemas da vida tenham deixado você quebrado. Mas o interessante da xícara quebrada é que mesmo quebrada, ela pode ser utilizada, ela tem utilidade, ela pode ser útil. E aí eu coloquei uma xícara quebrada, reutilizada, né? Às vezes as pessoas colocam cola para reutilizar a xícara que foi quebrada. Eu assisti um filme uma vez que uma xícara se estraçalhou todinha de cerâmica e a dona da xícara levou em uma loja e colou todinha com uma cola de cerâmica e a xícara ela voltou a ser útil, mesmo tendo todas aquelas marcas do impacto que ela levou. Então as nossas vidas muitas vezes são marcadas por problemas, por dificuldades, que muitas vezes deixam marca em nosso corpo, deixam marcas em nossa alma. Mas, queridos, a palavra de Deus nos diz que mesmo assim nós somos úteis. Que eu e você não sintamos impotentes diante das adversidades da vida, porque nós somos úteis para o Senhor. A Bíblia nos diz que a graça de Deus é que nos basta. É a graça de Deus em nós. É a graça de Deus. A Bíblia nos diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É Deus quem nos fortalece. E aí Paulo compreendeu isso em sua vida e Paulo diz assim, olha, de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque para que em mim habite o poder de Deus. Para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Muitas vezes nós nos sentimos tão fortes, tão cheios de si, que nos esquecemos de que quem nos fortalece é Deus, que quem opera o querer e o efetuar em nossas vidas é Deus. E o poder de Deus, queridos, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. E quando nós damos esse lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós vamos ver a ação sobrenatural de Deus, a ação sobrenatural de Deus. Nós vivemos essa experiência voltando de Vitória, nós estávamos com as duas mãos machucadas, sentindo muitas dores, e Deus nos deu um livramento tremendo, maravilhoso, glorioso. Assim, nós podemos sentir o sobrenatural de Deus, mesmo diante da nossa impotência como seres humanos. Somos fracos, somos impotentes. Muitas vezes nós não temos forças, muitas vezes nós estamos quebrados, nós estamos como Elias. Elias estava ali na caverna e Deus, olha Elias, o que é que você faz aí? O que é que você faz nessa caverna, Elias? Sai! Eu tenho muita coisa para fazer ainda por você. Você ainda tem reis para ungir. Você ainda tem um sacerdote para ungir. Eu tenho coisas para fazer para você. Você é útil para mim. Você é útil para mim, Elias. Sai da caverna. Queridos, você, meu querido, minha querida, você pode estar quebrado. Você pode estar rachado. Você pode estar sentindo nesse momento as sequelas, as marcas das adversidades da vida no seu corpo, na sua alma, no seu físico. Mas eu quero dizer para você nesta noite que você é útil para Deus. Você é útil para Deus. Assim como a xícara quebrada, ela pode ser reutilizada, reaproveitada. Você pode ser usado por Deus
Permita-se ser usado por Deus, ser trabalhado por Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas dificuldades. Que Deus use a mim e a você em todos os momentos das nossas vidas e que possamos ter essa ciência de que é Deus que opera em nós o seu querer, o seu efetuar e que fazermos como Paulo, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então ouça a voz suave, sublime de Deus dizendo: sai, sai, sai dessa caverna, eu quero te usar. Eu quero te usar nesta noite, eu quero te usar na minha obra, no meu reino. Você é útil para mim. Você é útil para mim. E aí, por fim, queridos, por fim, o autor fala aqui da xícara de porcelana, né? A xícara de porcelana fina. Muito linda, né? A xícara de porcelana fina é muito linda. É confeccionada por um material nobre. Ela conserva bem a temperatura do líquido. Ela é conhecida por sua variedade de modelos, de estilos, com bordas douradas, bordas brancas, bordas com flores, bordas pratas, metálicas. Nossa, a xícara de porcelana tem uma variedade tremenda. É um material ideal para manter a bebida por mais tempo, pois ela conserva bem o calor das bebidas. Elas são elegantes, elas são delicadas, elas são indicadas para chá, para café. Vão trazer muito charme à mesa posta, e agora está uma moda de mesa posta, né? Então vai trazer muito charme ali à mesa posta. Ela tem um destino, contudo, queridos, contudo, a xícara de porcelana, com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, sua elegância, sofisticação, ela tem um destino. E sabe qual é o destino da xícara de porcelana fina? Servir. Servir. Elas não foram feitas para ficar na prateleira, enfeitando as nossas prateleiras, os nossos armários. A xícara de porcelana fina, ela foi feita com uma utilidade. Ela foi feita para servir. Eu quero dizer para você nesta noite que você não foi feito para estar ornamentando a casa do Senhor. Você foi feito para servir. Você não foi feito para estar encerando os bancos da igreja. Você foi feito para servir, para trabalhar no reino de Deus. Você é especial, você é delicado, você é sofisticado, você é a imagem de Cristo, você é a imagem e semelhança de Cristo. E você foi feito com uma finalidade, simplesmente servir. Nós somos servos. Nós somos servos. Então, apesar de toda a beleza da xícara de porcelana fina e de toda a sua fragilidade, mesmo ela sendo uma xícara frágil, né? Porque a porcelana fina ela é frágil, ela se quebra com facilidade. Essa xícara, elas suportam altas temperaturas. Altas temperaturas. Mesmo tendo aquela aparência frágil, aquela aparência que vai se quebrar a qualquer momento, elas foram feitas para servir. Então elas suportam altas temperaturas sem mudanças. Não importa a sua forma, não importa a sua profundidade, a função da xícara de porcelana fina é servir. Então, em uma coleção, elas estarão sempre vazias. Em uma prateleira, elas estarão sempre vazias. E há muitas vezes, há muitas pessoas que vivem aqui no mundo, que vivem na igreja, vazias, que não se aperceberam que fazem parte do corpo de Cristo e não de uma coleção para ser exposta e ornada. Você faz parte do corpo de Cristo. Você foi feito com uma função, a função de servir. E se você está apenas como forma ornamental na igreja, você deixa de exercer a sua função primordial, que é servir no reino de Deus. Então, apesar de transparecer toda a fragilidade, nós sabemos que a xícara de porcelana fina, ela consegue suportar
os contratempos, altas temperaturas. Então, muitas vezes nós parecemos que somos frágeis, mas nós conseguimos suportar as altas temperaturas do dia a dia, porque nós temos Cristo que nos fortalece. Nós fomos criados por Deus para servir. Não importa qual seja o seu tamanho, não importa qual seja a sua cor, não importa qual seja a sua função, o seu cargo, a sua escolaridade, não importa quantas línguas você fale, eu quero dizer nesta noite que você foi feito para servir. Você não foi feito para ornamentar, você foi feito para servir no reino de Deus e deixar que o brilho de Deus transpareça em suas vidas. Então, querido, meu querido, minha querida, que possamos cumprir a função primordial para a qual eu e você fomos criados, a função original para a qual eu e você fomos criados, que é a função de servir. Porque a Bíblia nos diz em Efésios 2, versículo 10, nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais preparou Deus para que andássemos nelas. Nós fomos feituras, nós somos criados à imagem de Cristo Jesus. Nós somos a semelhança de Deus. Nós somos imitadores de Cristo Jesus. Cristão quer dizer isso, pequenos cristos. Que eu e você possamos ser pequenos cristos. Que possamos andar em boas obras. Eu quero dizer para você que as boas obras não salvam, mas os salvos praticam as boas obras. Os salvos, eles praticam as boas obras e Deus fez as boas obras para que andássemos nela. Então, Deus nos fez, queridos, para servirmos. Em Colossenses 1:10, a palavra de Deus nos diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, para que possais o quê? Andar dignamente, que eu e você possamos ser dignos diante de Deus. Que quando provados por Deus, possamos nos achar aprovados, dignos, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, dia a dia. E por fim, para gravar no coração, eu deixo a você o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como nós falamos, derramou café na xícara porque tinha o quê? Café. Se tivesse leite, teria sido derramado leite. Se tivesse água, teria sido derramado água da xícara ali daquele homem. Então, quando os intempéries da vida, das nossas vidas, nos advêm, quando as adversidades da vida chegam, quando as provações pelas quais nós passamos sobrevêm sobre as nossas vidas, precisamos estar cheios, porque nós vamos derramar daquilo que nós estamos cheios. Então, que eu e você possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa embriagada, a Bíblia nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, onde há contenda, onde há dissoluções. Porque as pessoas embriagadas, ela tem todas as suas atitudes, decisões e emoções influenciadas pelo álcool. Então, a pessoa, ela perde a inibição, né? A pessoa embriagada, ela chega a ser inconveniente, ela perde o controle, ela perde a razão. Mas de forma inversa, em contraste à pessoa embriagada, que é dominada pelo vinho, influenciada pelo álcool, a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque é isso que a Bíblia nos diz: enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela experimenta a plenitude de Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela experimenta a plenitude do Espírito Santo de Cristo,
de Deus em sua vida, ela vai frutificar, né? E em sua vida vai dar os frutos do Espírito Santo. As suas atitudes, as suas ações, as suas decisões, elas serão tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, fé. Domínio próprio. O Espírito Santo de Deus dominará as nossas ações. Então, quando alguém balançar a sua vida, quando em algum momento da sua vida você for chacoalhado por ela, você vai deixar, queridos, sair, fluir daquilo que está dentro de você. Se dentro de você estiver rancor, mágoas, ódio, é isso que vai sair. Mas se dentro de você estiver alegria, tiver o Espírito Santo de Deus, se dentro de você tiver paz, se dentro de você tiver o domínio próprio, se dentro de você tiver compaixão, amor pelo próximo, é isso que você vai deixar sair quando você for chacoalhado na sua vida. Então lembre-se, quando alguém chacoalhar você, te chacoalhar, né, te balançar, vai sair de você aquilo que estiver dentro de você. Então, aquilo que saiu de você não é culpa do outro, é o que está dentro de você. Aquilo que saiu de você não é culpa do outro, é o que está dentro do seu coração. Então, encha-se de amor, de perdão, de alegria, de compaixão. Assim, quando você for chacoalhado nesse ano de 2022 e nos anos que virão durante a sua vida, que esses sejam os sentimentos que venham fluir da sua vida, que venham sair da sua vida, né? E o seu dia, a sua vida será da forma que você escolher. Tanto bem, alegre, bem disposta, quanto mal, né? Depende da sua escolha. Então, que Deus te abençoe, que você permita que as suas ações sejam dominadas pelo Espírito Santo de Deus e assim como uma xícara, independente da sua forma, do seu tamanho, da sua cor, do material que você foi confeccionado, se mais resistente, se mais frágil, eu quero dizer para você que você é a imagem do Espírito Santo de Deus, que você é a imagem de Deus, que você foi feito para servir. Então, queridos, viva e cumpra o papel pelo qual você originalmente foi criado, que é o de servir. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vamos sim continuar orando, porque juntos, queridos, em oração, nós somos mais fortes. Juntos, em oração, nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.